que a gente leu várias pesquisas para poder se informar, saber mais, né, sobre o que os estudiosos estão falando sobre o uso de telas, né? E a gente viu que os primeiros, vamos dizer, 1000 dias, né, que é 1 ano e 7 meses, quase 3 anos da criança, são essenciais para o desenvolvimento dela. Então, se tu pudesse falar um pouco, assim, pra gente, como psicóloga, como que funciona esse desenvolvimento, pra gente poder entender o que está em jogo, assim, nesse início da vida da criança. Ótimo. Bom, até os 3 anos, na verdade, até os 5, eu vou prolongar um pouquinho mais, porque não tem como fugir dessa faixa etária. Até os 5 anos, a criança é só sensibilidade. Então, para a gente entender um pouquinho, as faculdades do homem, elas se dividem entre sensibilidade, afetividade e inteligência. A gente é constituído deste modo, assim. Dentro desse contexto, a criança fica 5 anos, só vivendo na sensibilidade. O que é isso? É audição, olfato, tato, paladar e esqueci algum. Audição, olfato, visão, visão. Então, a criança é regida por esses 5 sentidos. Eu tô ouvindo eco, Júlia. Será que sou eu ou é você? Eu tô ouvindo normal aqui. Será que é o meu fone? Bom, qualquer coisa eu tiro o fone. Tá, beleza. Então, a criança é regida por esses 5 sentidos. Tudo que ela faz, né? Então, o ambiente chama muito a atenção da criança. O cheiro, quando a criança começa a ter uma percepção olfativa, a criança consegue reconhecer determinados cheiros. A visão da criança, por incrível que pareça, é muito ruim. A criança não enxerga a lateralidade das coisas, as coisas em perspectiva, por exemplo. A criança tem um olhar muito focado mesmo, muito de um cone. Imagina um cone. A criança enxerga muito assim. Você pode ver que muitas vezes, quando você fala para a criança, eu aqui percebo, um dia eu comecei a perceber, eu pensei, gente, será que eles têm algum problema de visão? E aí eu fui estudar sobre isso e vi que, de fato, a visão da criança, ela vai ficar uma visão completa mesmo, lá depois com 5, 6 anos. Então, quando você fala às vezes para a criança, ei, pega para a mamãe, a sala tá um caos, um monte de brinquedo. Você fala para a criança, pega para a mamãe a meia que está ali no meio. A criança fala, onde? Ela olha e ela não vê. Ela não está fazendo propositalmente isso. É porque, de fato, a visão dela é uma visão mais focada, mais centrada em alguns objetos, por exemplo, né? Isso acontece quando você está indo para o parque e durante o caminho a criança vê uma formiga, por exemplo. Você não viu a formiga, como é que a criança viu a formiga? Porque, de fato, ela tem uma visão mais focal da coisa, né? Como se fosse como fala aqueles de máquina fotográfica? Zoom. Zoom, isso mesmo. Como se a criança tivesse um zoom e ao enxergar um objeto minúsculo, pequeno, uma pequena pedra, uma pequena folha, uma florzinha, ela dá um zoom naquilo, aproxima e toda a percepção dela, toda a concentração e a atenção dela se volta para aquele objeto. Esses dias a gente estava indo e a Isabel falou, mamãe, vou pegar uma florzinha para você. E tinha várias flores. Cara, ela pegou a menorzinha. Eu falei, gente, não é possível. Que zoom, né? Que olhar. Então, para dizer que nesses primeiros anos de vida, a criança é regida por isso, é regida por esses sentimentos, ou melhor, por essas sensações, né? Então, é a fase em que acontece uma outra informação que é importante. Por exemplo, a fase de bebê da criança, muitos bebês não dormem, né, logo que nasce. Então, por quê? Porque eles estão desenvolvendo uma glândula no cérebro que se chama glândula pineal. E que vai começar a ter um desenvolvimento mais pleno com 6 meses. E que só se completa, que só fica madura lá com 5 anos, Júlia. E a exposição, a exposição, a superestimulação, isso afeta a glândula pineal. Por isso que muitas vezes as mães me falam, meu filho tem tantos anos e não dorme. Eu digo, como dorme? Como é que é esse ambiente? Porque a criança é muito sensível ao ambiente. Então, não precisa ser um showroom a tua casa, mas precisa ter um mínimo de ordem. A criança saber onde que estão os brinquedos, a criança saber que existe um lugar para guardar roupa,
a criança saber que existe mais ou menos uma ordem e que ela segue um padrão, assim, né? Que a mamãe sempre faz isso. A comida sempre é feita, é colocada, posta na mesa. O banho é sempre no chuveiro. A gente usa uma toalha, essa toalha tem um cheiro. Então, tudo isso, conforme os anos vão passando, a criança vai tendo um padrão, né? Por causa da repetição que a gente vai mostrando para a criança. Então, essa primeira fase é sumamente importante. Por quê? Porque ela vai ditar os anos seguintes. Vê, o nosso desenvolvimento como ser humano, ele não é pautado em pedaços. E esses pedaços, eles não são aleatórios. Não, eles contêm uma unidade. E essa unidade, ela caminha para uma integridade, para uma plenitude mesmo. Então, os primeiros anos, esses 3, vamos contar ali, tá, do 0 aos 3, do 0 aos 5, eles definem muita coisa. Definem a fala, por quê? Porque é nesses primeiros anos, é até os 3 anos, a concretização do movimento, né? Com 3 anos você vê que a criança tem um domínio corporal muito grande, se ela é exposta a isso. Então, a fala fica melhor, a audição fica melhor, a criança parece que ouve mais, percebe expressões faciais, né? Tem um reconhecimento maior. Olha, fulano tá... Mãe, por que você tá com essa cara? Esses dias eu tava vendo um negócio de uma criancinha e me emocionei. Aí eu chorei de verdade, fiquei vermelha, né? E aí o Joaquim falou, mamãe, por que você tá verde? Que amor. Então eu falei, não, a mamãe deve estar vermelha, né? Porque a mamãe chorou, se emocionou, enfim. Mas já reconhece, as expressões já ficam mais definidas para a criança. Isso já é algo que chama a atenção da criança. E que depois isso vai aparecer de novo em outras circunstâncias. Na verdade, em todas elas. Os movimentos, eles se repetem e se aprofundam. Se repetem e se aprofundam. Então, por isso que é tão importante para a gente criar o vínculo nessa fase, assim. Para a gente dar um bom fermento nessa fase, para que a massa levede mesmo, né? A nossa presença, a nossa orientação contínua ali, pertinho, vem cá. Hoje mesmo a mamãe me falava, minha filhinha tem 1 ano e fica colocando a mão na tomada. Sim, a Olivia faz aqui a mesma coisa. E o que você faz? Sim. Gente, o que você faz? Você fala, não pode. Vem cá, pega no colo, tira de lugar. Ai, não pode, faz dodói. Vem cá, pega no colo, tira. E isso quantas vezes? Durante o dia, dezenas. Vou ter que fazer isso quantas vezes? Sei lá, centenas. Por quê? Porque a educação é uma obra de paciência e é uma obra que vai galgando degraus. É uma obra que vai unificando mesmo a vida do ser humano, né? Ela vai construindo alguma coisa. Eu vou ajudando o meu filho a construir uma história, uma narrativa, uma imaginação, enfim. Então, essa primeira fase, ela é sumamente importante, assim. Ela vai dar o tom para as próximas, né? Ela vai dar uma baliza para o que vai vir depois, para a fase seguinte, né?